aqui com o vice-prefeito da cidade do Rio de Janeiro, também secretário municipal do Meio Ambiente, o senhor Carlos Muniz. Senhor Carlos Muniz, qual é o desafio da sua gestão como secretário municipal do Meio Ambiente? Dar consequência às conclusões que nós chegamos quando fizemos o segundo inventário dos gases de efeito estufa da cidade do Rio de Janeiro. A cidade está com essa questão bem avançada. A identificação desses gases era fundamental para que a gente pudesse ter medidas estratégicas que melhorassem, de fato, a vida da cidade. E constatamos que os dois principais fatores estão ligados, de um lado, a uma disposição inadequada dos resíduos sólidos gerados na cidade, e o segundo está ligado ao transporte em geral na cidade. São esses os dois principais emissores dos gases que acabam provocando os gases de efeito estufa. Para isso, nós adotamos as medidas pertinentes para que essa estratégia a redução pudesse chegar a bom termo, e é isso que é a principal preocupação. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre o evento da ONU que vai acontecer aqui no Rio de Janeiro, no Rio Mais 20. Eu sei que o senhor está bastante envolvido com esse projeto. Esse evento da ONU, na verdade, é um evento sobre o desenvolvimento de alternativas econômicas que garantam a sustentabilidade. Isso porque um trabalho, como eu dizia, do meio ambiente, envolvendo principalmente os gases de efeito estufa, nós precisamos ter uma mudança de modelo de desenvolvimento. E, ao mesmo tempo, adequar de forma mais radical com soluções que evitem o prosseguimento dos fatores que poluem. Então, esse encontro, que vai ser sediado aqui pela cidade do Rio de Janeiro, é um momento de nós coletarmos as experiências internacionais. Nós iremos aportar nesse evento medidas práticas em relação ao que está sendo adotado do ponto de vista estratégico na cidade. O lixo hoje já não é aquilo que a gente tem que simplesmente descartar. Temos que fazê-lo de forma adequada. Para isso nós preparamos, já estamos dispondo parte do resíduo no centro de tratamento de resíduos que a cidade do Rio de Janeiro participa com outros empreendedores. Da mesma maneira, nós já estamos captando os gases de efeito estufa, principalmente o metano, no aterro de Gramacho, e ao mesmo tempo estamos introduzindo um grande programa de coleta seletiva, onde a gente transforma em matéria-prima aquilo que antes era descartado como lixo. Nessa Semana do Meio Ambiente, por exemplo, nós inauguramos formalmente o programa de coleta do coco verde das praias, como uma forma de incentivar a montagem da cadeia que usa da coleta seletiva o trabalho de reciclagem. E, ao mesmo tempo, na parte de transporte, nós estamos adotando não só novos meios de transporte na cidade, fortalecendo, dando ênfase ao transporte coletivo, os BRTs, a Transcarioca, a Transoeste e tantas outras obras de infraestrutura que vão melhorar a fluidez do trânsito, que aí nós vamos estar diminuindo a emissão de gases de efeito estufa. Da mesma maneira, estamos dando transporte coletivo melhores, com isso incentivando o não uso do automóvel como meio de transporte, e estamos dobrando a malha cicloviária da cidade, introduzindo a bicicleta como um meio de transporte. E para isso, nosso programa até o ano que vem, estamos com 300 quilômetros de ciclovias na cidade. Eu sei que nesse encontro do Sindicato de Cargas, nós vamos precisar de uma contribuição muito importante. Quer dizer, hoje a logística é fundamental que cada vez mais sejam dadas soluções para que dentro da cidade não haja uma circulação com modais mais impactantes, porque as cidades não suportam isso. Quer dizer, então nós precisamos que dentro do sindicato ele se integre cada vez mais numa discussão de replanejamento da cidade. O anel rodoviário já é um grande avanço nesse sentido. A nova via que a Prefeitura inaugurou para fazer com que os caminhões entrem direto no Porto do Rio de Janeiro sem ter que percorrer a cidade, ir para Rodrigues Alves, e ao mesmo tempo nos integrarmos na questão dos combustíveis mais adequados e tudo aquilo que possa, de uma forma ou de outra, fortalecer a integração de vocês nessas tarefas em relação ao meio ambiente.
o senhor acabou de comentar, o senhor vai participar no próximo dia 15, né, do segundo encontro do transportador, E como o senhor vê essa preocupação do empresário do senhor de cargas com o meio ambiente? Eu acho que isso é fundamental, vejo como um fator extremamente positivo. Isso expressa o fato de que nós, em conjunto, estamos cada vez mais dispostos a trabalharmos para mudarmos determinados modelos mais impactantes ao meio ambiente, e nós aqui estamos dispostos a colaborar o mais profundamente possível. Hoje, cidades modernas, elas precisam ter centros de recepção de mercadoria fora dos grandes centros, e eu sei que o sindicato tem essa visão moderna, junto com os empresários que estão na atividade, e nós precisamos também integrá-los no controle melhor dos equipamentos que entram nas cidades, principalmente os motores com as emissões de gases e de monóxido de carbono, para que essa integração se dê da forma mais acentuada possível. O tema da sua palestra vai ser sobre políticas municipais de meio ambiente. Gostaria que você comentasse um pouco sobre o tema da sua palestra. Eu não queria tirar a surpresa, né? Eu preparei isso de uma forma muito dedicada, mas eu sei que nós também não temos muito a esconder. Nós precisamos, para a política do meio ambiente estar certa, é fundamental o engajamento de todas as forças vivas da sociedade, seja a mudança de hábito dos jovens, dos cidadãos, porque não é a empresa pública de limpeza que vai conseguir a limpeza se não tiver o engajamento do cidadão botando no seu bolso e esperando chegar na lixeira mais próxima e depositar o seu papel, até o engajamento do grande empresariado e das grandes empresas para que, de fato, juntos consigamos fazer com que a cidade do Rio de Janeiro esteja, e o país, mas principalmente a cidade do Rio de Janeiro, esteja absolutamente preparada para o grande evento que serão as Olimpíadas de 2016. Nós estamos muito otimistas, tanto eu quanto o Eduardo Paes, na execução dessas atividades, o engajamento do governador Sérgio Cabral e da presidente Dilma para fazer com que o Rio faça as Olimpíadas mais verdes possíveis, que nós consigamos um maior grau de mitigação dos gases de efeito estufa e principalmente das atividades decorrentes das Olimpíadas, que a gente consiga uma Olimpíada carbono zero. Em suma, nós vamos ter uma oportunidade desse encontro de juntos debatermos e afinarmos e afunilarmos as contribuições todas. É com esse espírito que eu aceitei o convite e tenho certeza que é assim também que o sindicato está organizando esse grande encontro. Um dos maiores problemas do setor de carga, do empresário do setor de produtos perigosos, é a questão da licença ambiental. Para cada estado precisa uma licença para também poder mudar as cargas. Gostaria que o senhor comentasse como o senhor vê essa questão, já que essa questão atrapalha bastante a economia, né, do Brasil, e atrapalha também os custos de produtos como os combustíveis. Olha, eu acredito que se nós analisarmos por um outro plano e compreendermos que na integração a gente terá que ter uma licença adequada, dá mais benefício do que atrapalha do ponto de vista rotineiro, nós vamos ver que, de fato, ninguém melhor do que os próprios transportadores sabem a complexidade de produtos com os quais eles trabalham. E, ao mesmo tempo, ninguém melhor do que eles sabem que, apesar de nós sermos uma federação, eles sabem a diversidade das nossas rodovias, a diversidade dos nossos meios de transporte, principalmente a diversidade de condições para que cada unidade da federação possa tratar de forma adequada um determinado produto e as decorrências de um acidente. Então, na verdade, eu acho que uma licença unificada não é um fator que vai resolver o problema do melhor aprofundamento. Eu acho que é o contrário. Eu gostaria de debater isso com vocês, mas assim, numa primeira abordagem, eu considero que algumas unidades são mais apetrechadas para fazerem a licença rapidamente
E se nós colocarmos isso do ponto de vista de uma decisão federal, nós vamos estar, em vez de descentralizando, que é o grande caminho pelo qual a gente deve caminhar, pela diversidade e pelas especificidades com que a economia se desenvolve em cada unidade, nós vamos, de fato, em vez de estarmos avançando, vamos estar regredindo. Mas eu, antes de mais nada, gostaria de ouvir a opinião e as dificuldades e ver como a gente pode contribuir para ajudar a resolver as dificuldades que os transportadores encontram.